o seguinte: nós vamos falar a respeito sobre um dos casos que foram publicados no informativo de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, informativo de jurisprudência 676, no qual foi datado do dia 28/8/2020. Formatíssimo, quentíssimo, e no caso, alguns julgados nós vamos fazer alguns comentários importantes. Um deles eu selecionei neste vídeo para falar sobre direito administrativo, servidor público e alguns pontos importantes. Antes de eu falar sobre este julgado, é importante nós estabelecermos pelo menos um exemplo, pelo menos para a gente conseguir vislumbrar como é que foi que o tribunal acabou por decidir. Vamos supor um exemplo de um servidor público estatutário, né, no estado da federação, não vou citar o nome da cidade, o local que ele executava suas atividades, e ele estava trabalhando durante 20 anos, né, e durante esse período de 20 anos, enquanto estava indo para 21 anos, a lei que criou aquele complemento, aquela lei estadual que criou aquele cargo, foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, gerando efeitos ex tunc. Mas eu não vou falar a respeito agora, nesse momento, sobre esse ponto. Apenas para fins de compreensão, ele foi reconhecida, né, a nulidade do vínculo da atividade como servidor público, né, foi devido à declaração de inconstitucionalidade, né, por conta desse vício. Houve aí, ele foi contratado, portanto, só para fins de compreensão, foi contratado sem concurso público, tá? Foi contratado sem concurso público, diretamente. É possível, lógico, mas e vai depender, isso apenas cargos de confiança na prática, mas esse caso foi declarado por uma lei complementar estadual, e aí, bem parecido com o caso que eu já estou adentrando ao mérito desse julgado. Mas enfim, foi declarado inconstitucional. Ele trabalhou durante esses 20 anos prestando serviço público de boa fé. Agora, por conta disso, diante da repercussão geral da inconstitucionalidade, do Supremo declarou que aquele cargo não tinha validade alguma. Foi nulo o vínculo seletista, o vínculo de trabalho. Resultado de tudo isso, né? Ele saiu do emprego, foi trabalhar em outra atividade, isso é muito comum, e aí ele viu que havia uma repercussão geral também de reconhecimento do FGTS. O que ele fez? Contratou advogado, ingressou com a medida judicial e conseguiu o que ele queria, né? Que o servidor, que é essa pessoa que eu estou mencionando, João, nome fictício, conseguiu, né, obter o direito de, na verdade, de ter reconhecido todos os depósitos de FGTS no período que ele esteve irregular. Bom, eu até já falei, mais ou menos de forma resumida, sobre o caso específico que o STJ julgou, né? Inclusive eu vou mencionar o RESP 1.806.086 do Estado de Minas Gerais, sob relatoria do ministro Gurgel de Faria. E foi o tema 1020, né, datado, na verdade foi julgado dia 24/6/2020, e só que teve publicado no seu diário oficial apenas dia 7 de agosto de 2020. Mas foi incluído no informativo de jurisprudência devido aos recursos repetitivos, ou seja, casos muito mais propícios que possam surgir no futuro. Qual a repercussão prática nisso? Então, do exemplo que eu falei do João, se enquadra perfeitamente, e lógico, eu fiz uma analogia, uma leitura de forma genérica do que aconteceria na prática. Então, o João, aí nesse caso, vamos tirar suprimidamente aqui o caso fictício, mas para fim de compreensão, modo prático, objetivo, eu vou fazer a leitura do destaque que o STJ coube por deixar claro. Vamos lá. Os servidores efetivados pelo Estado de Minas Gerais, submetidos ao regime estatutário por meio do dispositivo da Lei Estadual 1107, declarado posteriormente inconstitucional pelo STF na ADI 4.876 do Distrito Federal, têm direito aos depósitos do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço referentes ao período irregular de serviço prestado. Volta aqui na câmera para mim.
Vamos lá. O que o STJ decidiu? Bom, primeiro hoje nós estamos vendo um diálogo entre os dois tribunais, né? Primeiro, no STF, né, declarou-se a constitucionalidade do direito dos depósitos do FGTS, mesmo que a pessoa, no caso, os depósitos de vínculo, né, quem era servidor público tem direito ao FGTS. Uma repercussão, já um processo muito antigo, né? Inclusive ele menciona o RE 596-708 de Estado de Roraima, e aí teve essa repercussão geral, declarou constitucional o artigo 19A da Lei 8.036 de 1990, que trata sobre o FGTS especificamente, né, o Instituto do FGTS, garantindo o direito ao depósito, né, aos trabalhadores admitidos sem concurso público e por meio de contrato nulo. Então teve aquela repercussão toda, e aí esse caso já é um caso diferente, porque não se tratava, lógico que o servidor público que ingressou com essa medida judicial, ou servidores, né, servidores públicos que ingressaram com a medida judicial, eles tiveram o direito ali reconhecido, mesmo que declarado inconstitucional pela lei. Pois bem, devido a este ponto, para fins práticos, mesmo que a pessoa estando irregular naquele serviço, de fato irregular foi, né, pelo fato que, inclusive, que ele não participou de concurso público, o contrato foi tido como nulo também, e por analogia, por comparação, né, ou equiparar situações parecidas, por equidade, né, tivemos essa questão de nulidade das cláusulas decorrentes da relação de contratação pessoal com a administração pública, e aí tivemos também, por outro lado, né, o servidor público reconheceu-se também, eu não fiz a leitura mais aprofundada desse julgado, com todos os votos, né, porque tivemos o voto por unanimidade, ou seja, todos os ministros votaram a favor desse entendimento, de que, mesmo que havendo a inconstitucionalidade de uma lei que retroagiu, né, os efeitos, né, da decisão daquela lei, a partir daquele momento não tem mais nem efeito nenhum, e decorrência dessa nulidade, o STJ disse assim, olha o seguinte, já que o STF já deu esse entendimento, nós vamos seguir o entendimento do STF e vamos acabar com essa história aqui. Então, os efeitos práticos são exatamente esses. A pessoa trabalhou de verdade, eu estou fazendo uma análise mais direta, mais sincera possível, que a pessoa trabalhou, né, de boa fé. Ele não teve culpa que o administrador público, o mesmo o legislativo fez uma lei declarada inconstitucional, né, desde que a pessoa entrou sem concurso público e deveria ter sido via concurso público. A consequência disso foi que, no prejuízo àquele indivíduo, que ele prestou serviços durante, o exemplo, aquele caso que eu falei do João, 20 anos, né? Que direito que ele teve, né? Trabalhou para nada, para nadar, né? Então, os efeitos práticos dessa decisão é que consolidou também o entendimento tanto do STF e agora do STJ. E aí houve essa harmonização jurisprudencial. Isso é válido, é interessante, porque existiu uma repercussão geral do reconhecimento da FGTS, mesmo as pessoas, mesmo os servidores públicos sem vínculo de emprego, e agora a STJ fez a mesma posição, mas de modo mais claro do que a decisão do STF, para sermos honestos, porque os efeitos, né, de declaração de constitucionalidade, né, mesmo que no caso o servidor público esteja trabalhando de forma irregular durante anos, meses ou dias, não importa, ele tem direito ao FGTS, ponto final. Achei muito válido e interessante este julgado. Então é isso, eu vou encerrar este vídeo, eu já extrapolei do tempo e gostaria que vocês, se não se inscreveram no meu canal, se inscrevam, que eu vou fazer mais algumas análises, na verdade, de julgados de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Em breve, lógico, eu gostaria de falar a respeito também do STF, porque tivemos muitas decisões muito interessantes e acredito que vamos falar a respeito de modo mais simples e mais objetivo e direto, tá bom? Um forte abraço e até os próximos vídeos.